No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Eu estou com a doutora Luciana Guimarães, ela é professora, advogada, comunicóloga, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde e em Ciências Criminais. MBA em Marketing pela Universidade de Salvador, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal e em Lei Geral de Proteção de Dados. Graduada em Direito em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas pela Unifax. Professora universitária de pós-graduação e concurso público palestrantes, membro da Comissão do Direito Médico, da Saúde e da OAB da Bahia. Isso. Bom. Esse vai ser nosso assunto hoje, né? Boa noite, meu amigo. Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Boa noite agora... a todo mundo que está assistindo aí. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz mais uma vez de poder contribuir de alguma forma e a gente conversar sobre um assunto tão importante que é essa questão do plano de saúde, cancelamento, problemas com os consumidores, depois da pandemia também, principalmente, muitos problemas também de negativa de tratamento, aumentos de mensalidade, então os consumidores ficam sem saber o que fazer, a quem recorrer, que tipo de providência tomar. Então, agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Bom, hoje é bem pertinente, né? Pelo que está acontecendo, eu tenho um caso em mãos aqui, depois eu queria comentar. Mas antes de que eu faça algumas perguntas, porque hoje a gente fala que qualquer profissão, principalmente o direito, hoje com essas comissões, acaba indo para um lado de uma área técnica, né? Então, eu sei que uma das suas especialidades é o direito médico, que hoje é o que está pegando aqui no Brasil, né, doutora Luciana? Então, é o seguinte, a primeira pergunta que eu queria te fazer, que também é uma dúvida, não sei se a senhora está por dentro disso, antes que a gente inicie, por que plano médico, por que acabou o plano médico de pessoa física? Na verdade, algumas operadoras de plano de saúde ainda existem para usuários que já tinham, né, os planos individuais. Só que esses planos individuais terminaram, que ficou de alguma forma
a sinistralidade, ficou oneroso também para algumas operadoras. E para a própria população também, quando via os valores muito altos, começaram a buscar fazer planos através de empresas. Então, mesmo que você não trabalhe para uma empresa e tenha lá a sua carteira assinada, mas você consegue, de alguma forma, por exemplo, fazer um plano de saúde mais em conta através de uma associação. Então, por exemplo, até a OAB, que não é uma associação em si, mas ela tem um valor mais acessível, a depender de cada operadora. Por quê? Porque ela consegue trazer uma quantidade grande de usuários, de beneficiários. Então, cada associação, cada empresa, qualquer empresa também privada, seja ela pequena ou grande, os funcionários dessa empresa, descontando do salário dele ou não, a empresa às vezes fornece, é difícil hoje em dia a empresa fornecer 100% do plano de saúde sem cobrar nada do colaborador, mas o que é que acontece? Ela consegue barganhar um valor menor por pessoa, justamente por ela estar trazendo tantas pessoas de uma só vez para aquele plano. Então, terminou que, com o passar do tempo, ficou melhor, no caso, para as duas partes. Claro que o consumidor também perdeu algumas coisas, porque tem planos individuais que eram bem melhores do que os coletivos. E aí a gente vai partir para grandes questões que eu acredito que você vai me perguntar por causa das grandes polêmicas que estão acontecendo hoje em dia, que eu vou diferenciar a depender do plano que a pessoa tenha, se é individual, se é familiar, se é coletivo. E aí eu vou conseguir esclarecer, talvez, as dúvidas que tem a maioria dos consumidores, né? Bom, quando você faz um plano médico, mesmo que seja um preço acessível, eu entendi. Uma associação, ela traz grande volume de pessoas, então fica mais barato para o associado, vamos dizer assim, o associado ou o empresário para bancar ou para você pagar o plano de saúde. E é um contrato, né? Então, em que momento, que eu vou te contar uma história que aconteceu recentemente, eles podem, do nada, cancelar o plano, se a pessoa está pagando em dia e tal. Já vamos na questão. Eu sei que se falta de pagamento, eles cancelam por um determinado tempo. Mas se o cara está pagando em dia, por que cancela o plano? É aí que a gente vai agora começar a abrir e diferenciar o que é que pode acontecer e o que não pode pela lei. Existem duas grandes regras na questão do cancelamento do plano de saúde, seja ele qual for o que você tenha, ou você que está aí assistindo. Amil, Bradesco, Unimed, Sul América, independente do plano de saúde que você tenha, a primeira coisa que muita gente nem sabe qual é o plano que tem é você identificar. Meu plano é um plano familiar, é um plano individual, que é esse que é mais raro de ter hoje em dia, ou é um plano coletivo por adesão, chamados simplesmente de coletivos. A maioria dos planos hoje são os coletivos. No caso dos planos, onde é que eu quero chegar? No caso dos familiares, que a pessoa tem ali uma família e fez para aquela família, ou os individuais, que hoje em dia são mais raros de ter, e também as operadoras não estão mais oferecendo para novos usuários esse plano individual. No caso desses dois, a operadora, por lei, só pode cancelar por dois motivos. Um, você já falou aí, que é inadimplência, ou seja, o consumidor que fica de 60 dias ou mais sem pagar, ele pode ter o seu plano cancelado, desde que ele seja notificado também. Ele tem que ter uma notificação a partir de 50 dias de atraso. Ele precisa ser notificado para ele ter essa oportunidade de pagar e quitar a sua dívida. Só depois dessa notificação, é orientado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é que a operadora proceda ao cancelamento. Então, ela, de boa fé, a operadora precisa dar esse prazo para o consumidor pagar. Essa notificação, né? Dizer, você está em atraso, a partir de 60 dias em diante, você pode ter o seu plano cancelado. Isso aí é normal, é falta de pagamento, você tem um contrato qualquer, você descumpre um contrato, seja ele do que for, você está inadimplente com o seu compromisso. Então, não arcou com o seu compromisso, não pagou, está inadimplente, pode cancelar.
com essas regras aí que eu falei. Essa notificação ela não é obrigatória, mas é uma orientação que é dada. Então, se o consumidor for pego de surpresa também, sem ter sido notificado, ele pode reclamar disso aí. A outra questão é quando ocorre uma fraude. Então, planos familiares e individuais. O que é essa fraude? O consumidor, quando adquiriu aquele plano, ele não informou uma doença que ele sabia que tinha. Às vezes, uma doença grave, ele já adquiriu e naqueles questionários iniciais para ter o plano, ele omitiu, ele escondeu, disse que não tinha. Isso é considerado uma fraude. Claro que isso, à luz do caso concreto, a operadora, por ser tida como a empresa grande, ela que vai ter que provar que esse consumidor estava de má fé, porque ele pode alegar que naquele momento ele não sabia da doença. Então, isso é complicado também para a operadora. Ela é muito relativo. Como muitas isso. coisas do direito, a gente não tem aquela resposta 2 mais 2 são 4. São questões que têm que ser analisadas caso a caso. E aí, então, duas coisas que podem ocorrer para que planos individuais e familiares sejam cancelados. Fraude ou inadimplemento. A fraude também pode ocorrer naqueles casos que a pessoa usa muito, dizendo que é reembolso, pede muito reembolso e ela, de fato, na prática, não fez aquela consulta. E, de alguma forma, a operadora descobriu isso. Então, é uma fraude também. Então, fora esses dois casos, fraude e falta de pagamento e inadimplência, operadoras que têm usuários na área de planos individuais e familiares não pode cancelar por qualquer motivo que seja. Então, não pode cancelar sem motivo. Agora, a grande questão são os planos que também são muitos hoje em dia, são os planos coletivos, que é o plano que eu tenho, porque eu fiz o meu com desconto, né, por causa da OAB, que é o plano que muitas pessoas que trabalham com carteira assinada ou fazem através de empresas ou associações possuem esses planos coletivos. No plano coletivo, muita gente não sabe e é pega de surpresa e fica realmente... É uma questão complicada, estranha, soa de má fé, inclusive, a pessoa se pega de surpresa porque às vezes não leu o contrato, mas nos planos coletivos por adesão, desde que previsto em contrato, por lei, a operadora pode, sem motivo justo e nenhum motivo, resolver desfazer esse contrato e dizer, olha, fulano de tal, senhor João, senhora Maria, a partir desse momento não temos mais interesse em estar com a senhora como usuário desse plano de saúde coletivo por adesão. E aí o que é que acontece? Por lei, de forma fria, previsto em contrato, o plano sendo dessa modalidade aí de coletivo por adesão, a operadora pode cancelar sem ter uma justificativa. Ocorre que muitos consumidores, após terem esse plano cancelado coletivo, entraram com ação na justiça e conseguiram, através de liminar, em poucos dias, 3 dias, 4 dias, reaver e ter seus planos ativos novamente, até que o processo chegue ao final para decidir. E a justiça, antes que você me pergunte, tem entendido, em alguns casos, que é ilegal e é abusiva essa prática, na verdade, de a pessoa estar com o seu plano e ser pego de surpresa e ter ele, de uma hora para outra, cancelado. Eu acho que eu esclareci algumas dúvidas aí com essa diferenciação, mas pode interromper, porque eu posso não ter falado alguma coisa aí. Não, e quando você tem, por exemplo, a gente sabe que um plano empresarial, no mínimo, ele precisa ter 3 vidas. Aí eu até fiquei sabendo, ontem eu fui me informar, que até um plano empresarial, 3 vidas. Se uma vida cai fora por algum motivo, eles automaticamente cancelam o plano. Tem um limite para manter esse plano empresarial. Mas, retomando essa questão de notificação e cancelar o plano de uma hora para outra, e quando você tem uma pessoa que você tem num grupo, e você tem uma pessoa idosa, você tem criança, e eles do nada cancelam o plano, ou até podem notificar, mandar uma carta e tudo mais. Aí cancelam o plano sem motivo. Não é estranho isso? Quer dizer, não avisa, cancela o plano. Tem pessoas idosas no grupo, tem criança. Quer dizer,
Isso é super preocupante. Isso aconteceu. Você não ter plano médico. Não ter plano médico. Aconteceu muito com o Bradesco Saúde. Recentemente, eu tive alguns clientes que me procuraram. Eu não queria falar no nome do Bradesco, mas eu vou te contar uma história que aconteceu hoje. Estou com ela na manga. Vou falar só para Mas pode terminar. A linha do raciocínio. Idosos, muitos casos de idosos, porque eles viram que estavam usando muito, e pessoas em tratamento, ou seja, que estavam também usando muito. Então, essas pessoas que tiveram o plano cancelado, e muitas vezes também empresas pequenas, que eles estavam achando que não estava sendo lucrativo de alguma forma. Eles não dizem que é isso, mas esses consumidores, esses beneficiários que procuraram a justiça, até alguns clientes meus, conseguiram liminar para que o plano reativasse. Por quê? Porque o juiz percebeu isso como uma prática abusiva, uma questão também de má-fé, já que agora que o consumidor está precisando tanto na idade avançada dele, geralmente os idosos, e ele às vezes pagou esse plano por mais de 40 anos, não importa a quantidade de tempo, mas mais de 10, 20 anos. E agora, na hora que ele mais precisa, ele não está podendo contar com o plano. Outra questão é quando a pessoa, mesmo não sendo idosa, está fazendo um tratamento. Então, a própria ANS, ela entende que a partir do momento que a pessoa iniciou o tratamento, ele não pode ser interrompido. E também uma internação hospitalar, ela também não pode ser interrompida. Então, esses dois casos foram bastante procurados, a justiça, né, foi bastante demandada, e tem inúmeras decisões reiteradas de que quando o consumidor está em tratamento, mesmo que ele não seja idoso, ele não pode ter o tratamento dele interrompido. Fere a dignidade da pessoa humana, fere o direito à saúde previsto pela nossa lei maior, que é a Constituição Federal, que ela traz esse direito à saúde como um dos direitos fundamentais. Então, não pode um contrato feito entre as partes ferir até uma questão maior, um princípio constitucional, que é o direito fundamental à saúde, previsto pela nossa Constituição. E fora que fere também o Código de Defesa do Consumidor, porque é considerado uma prática abusiva. Quando eu falo idoso, eu queria lhe perguntar o direito dessa pessoa. Porque a gente sabe que no plano médico, uma determinada idade, você não aumenta 60, não se aumenta 60. Mais, acho que são 59 anos. É o aumento por faixa 60 anos. E faixa etária. E aí você tem essa pessoa no plano, e aí você, num grupo, né, que é o que aconteceu essa semana, e aí você acaba cancelando o plano. Aí essa pessoa vai ter que procurar um outro plano até resolver o problema. Eu queria até te perguntar isso também. E aí um custo que é o dobro do que pagava para todo mundo por causa da idade. Mas antes que você responda, eu queria te perguntar. Como você falou que a pessoa entra na justiça e adquire a liminar, que foi o que aconteceu também, ela fica em cima dessa liminar até quando? E se o tratamento dessa pessoa for interminável? Essa liminar, como é que fica? Até para quem não é da área jurídica entender, quando a gente fala em liminar, ela é uma decisão antecipada que o juiz concede em caráter de urgência, quando ele vê, naquele caso concreto, a gente chama de fumaça do bom direito e indícios de que aquilo que está sendo alegado, aqueles fatos, são verdadeiros. Não significa que já é a decisão final do processo. Então, a liminar, às vezes, é concedida em horas ou em poucos dias, 2, 3, no máximo 5 dias. O que é que acontece? O juiz concede essa liminar até que o processo acabe. Geralmente, um processo desse demora uns 2 anos até. Pode acabar em 1 ano, mas se for um processo mais complexo, pode acabar em 2, 3 anos. Mas essa liminar vai ficar ali, o consumidor com o seu plano, tendo direito ao seu plano, até que acabe o processo. E ao final do processo, essa liminar pode ser confirmada ou não. Então, ao final, o juiz pode entender que aquela decisão inicial que ele deu ali em 3 horas, em 3 dias, procede, continua. Então, no final, ele vai proferir uma sentença final, que pode ser igual à liminar que ele deu logo no início, ou diferente. Na maioria das vezes, se o consumidor provou tudo direitinho ali, tinha os documentos, vai continuar a mesma decisão da liminar em caráter final, ao final do processo, na sentença. Por que ao final do processo?
porque todo o processo é aberto o direito à outra parte, que é o contraditório e a ampla defesa. Todo o processo, independente de ser na área do consumidor, de plano de saúde ou de qualquer outra área, penal, tributário, qualquer área que seja, o princípio do contraditório e da ampla defesa é aberto para que a outra parte fale a versão dela dos fatos. Ela vai contradizer aquilo que foi dito. Seja ela uma empresa, sejam duas pessoas físicas, ela tem direito de falar no processo. O contraditório. E a ampla defesa, que é decorrente do próprio contraditório, ela vai se defender daquilo que foi dito contra ela, pessoa física, pessoa jurídica. Então, ao final do processo, vão ter outras audiências, a audiência de instrução, e julgamento, que é a audiência que vai ter, a segunda audiência, geralmente, para mostrar as provas. Então, o consumidor é importante que ele guarde provas, e a empresa também vai trazer provas mostrando que não é bem aquilo, não foi aquilo que ocorreu. Então, a questão, até para eu não esquecer de falar, que é importante esse consumidor não deixar as coisas apenas de forma verbal, no telefone. Então, se ele liga para reclamar, é importante que ele anote o protocolo daquela reclamação, o dia que ele fez aquela ligação, anote também o que foi que disseram para ele, porque na hora que ele precisar até procurar um advogado, ele já tem essas informações. E, claro, se ele não tiver essas provas todas, às vezes uma mensagem que ele mandou no site da empresa, o próprio juiz vai poder pedir a inversão do ônus da prova, que é o quê? Dizer para o plano de saúde, você que é a empresa grande, que é a maior detentora da prova, né? Porque o plano de saúde vai ter como ter sistemas para ela poder printar telas e dizer que não foi aquilo que aconteceu, provar que ela não cancelou o plano. Então, se o consumidor não tiver essas provas todas, o juiz vai pedir para a empresa, que ela é a empresa grande, no caso que eu digo, perante o consumidor, ela vai ter mais facilidade de provar e dizer que aquilo que o consumidor está dizendo não se procede. Mas, claro, quando acontece um caso desse, geralmente o consumidor tem a carteirinha dele do plano de saúde, é importante que ele guarde o contrato que ele firmou junto a esse plano de saúde, tenha também a prova dessa negativa de algum tratamento ou a prova do cancelamento, né, que geralmente é uma correspondência que ele vai receber dizendo que foi cancelado o plano. Então, é bom que ele guarde tudo direitinho, porque antes de procurar um advogado e a justiça, ele pode procurar de forma gratuita os canais, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o site, o 0800 da Anatel, para reclamar. E, de último caso, se ele não quiser logo procurar a justiça, é que ele vai procurar um advogado de confiança para bater as portas do judiciário. E você estava me perguntando do... Eu queria até te perguntar, aproveitando, qualquer pessoa pode entrar na justiça? Qualquer pessoa pode entrar na justiça. E ela, é isso que eu estava falando, é importante que ela tenha esses documentos, número de protocolo, e-mails, qualquer tipo de prova de que foi negado, seja o que for, cirurgia, tratamento, mostrar também que ela estava no meio de um tratamento e teve aquele plano suspenso, porque pode acontecer até dela receber uma indenização por dano moral. Esse dano moral geralmente não ocorre quando ela não pagou a mensalidade. Então, o juiz vai dizer, não, você teve cancelado porque você foi inadimplente. Mas se ela estava pagando tudo direitinho, estava em dia com as mensalidades do plano, e de uma hora para outra teve o plano... Isso. Ela prova com relatórios que ela estava em tratamento e tudo mais, acho que caberia um dano pelo desgaste, transtornos psicológicos, porque às vezes a pessoa está fazendo um tratamento de uma doença grave e fica preocupada porque ficou sem um plano, ou outros gastos que a pessoa teve também para se deslocar para resolver o problema. Tudo isso cabe dano material, dano moral. Às vezes até o consumidor sem advogado procura um juizado desses especial, cível, e ele consegue o dano moral. Mas com o advogado é bom porque ele vai ter uma orientação melhor para pleitear tudo que ele tem direito. Bom, deixa eu contar uma história. Eu não vou falar nomes, mas está bem claro aqui. Nós tínhamos um plano médico, né? Nós tínhamos um plano médico e pagando direitinho, fazendo tratamento, né? Parece que as coisas acontecem tal, há alguns anos já, e foi cancelado esse plano médico do nada. Nós recebemos uma carta, eu queria ouvir a sua opinião, e eu vou te falar o fim dessa história.
recebemos uma carta, a carta foi feita dia 1º desse mês, estamos cancelando o plano, tal, não explicou por quê, e a carta era do dia 1º, nós recebemos a carta no dia 7, pelo correio, que tinha sido cancelado. Aí fomos verificar, ligamos na central do plano de saúde, foi cancelado no dia 5, deu até a data. Mas por quê? Não sabemos. Aí a primeira decisão, nós ligamos para uma jornalista que é atuante também no direito, do direito médico, faz parte da comissão aqui de São Paulo, e ela falou, vou ter que fazer isso, aquilo, acolá. Liguei para reclamar para a agência reguladora, pegamos o protocolo, liguei agora. Só que só tem uma, eu não sei se é uma vantagem, uma desvantagem ou uma vertente. Eu sou jornalista, eu estou no plano. Eu liguei para a assessoria de imprensa do banco, no Rio de Janeiro. E eu contei a historinha para eles. Eu falei, olha, a história é essa, vocês cancelaram, vocês não notificaram, não estão explicando por quê. Tem gente nessa idade no plano, tem gente em tratamento e tal. Não, me passa tudo aqui. Detalhe. Quando recebemos a carta, no dia 7, no dia 11, foi no dia 11, recebemos a carta. Foi o dia que eu paguei o plano. E até ontem estavam me mandando e-mail para devolver o dinheiro. Só que ontem nós entramos com a liminar. E por uma habilidade e uma habilidade do juiz, ele acabou dando a liminar para retomar. Até aí, tudo bem. Tudo que a gente conversou aqui. Por acaso, eu estou dentro do contexto, né? Eu teria que estar leigo nessa hora aqui, mas é bom para usar como experiência. Só que nós ligamos no plano hoje para informar, e também já mandamos pegar essa liminar e dar entrada. Aí o plano médico entra no sistema e fala assim, olha, seu plano está ativo desde o dia 5. Eu falei, como está ativo desde o dia 5 se vocês cancelaram no dia 5 o plano? Não, está ativo. Não, dá para você olhar o cancelamento quando foi? Ela olhou e falou, não dá para saber no sistema, dá só para saber que foi reativado no dia 5. Eles cancelaram no dia 5 agora. Eu não sei se porque a gente é da imprensa, eu liguei para eles para explicar o que estava acontecendo, ou eu não sei, eu juro que eu não sei o que aconteceu. O plano estava reativo, eles reativaram. Agora, como é que eles reativaram se até ontem estavam mandando um e-mail pedindo dinheiro, um lugar para fazer o depósito do pagamento, que eles tinham que devolver o último pagamento? Isso está estranho eu não por sei o que causa aconteceu. da data, Juro né? que eu não sei o que aconteceu. Como estava ativo a data antes do dia da devolução do dinheiro, né? Cancelaram no dia 5 e a informação que deram hoje, tanto que hoje nós pegamos o protocolo, o nome da atendente, que a gente não sabe se é verdadeiro, e o que ela explicou, ainda a dona do plano, que é dona da empresa, ligou e falou assim, olha, você verifica para mim que dia que foi cancelado, que a informação para nós foi no dia 5. Ela falou, foi cancelado, mas aqui não aparece a data do cancelamento, mas reativamos no dia 5. Agora, pode haver eles podem retroagir, jogar para o sistema no dia 5, que acabaram analisando com a pressão que houve e tal. Eles ainda não lhe provaram isso, né? Não lhe deram nenhum print de sistema, eles estão dizendo. Mas se o juiz pedir, eles vão ter que provar. E provando, ainda vai ter que verificar se essa tela do sistema é verdadeira. Tem todo um arcabouço aí de coisas que podem. Porque o advogado, se eles anexarem uma tela de sistema dizendo que reativaram o dia 5, a advogada de vocês pode dizer como estava ativo, se dia 10, 11 estava dizendo que ia devolver o dinheiro porque estava inativo. Então, aí cabe... Printei tudo, tá tudo printado, estranho. A gente é jornalista, eu costumo... tá tudo documentado, eu quero que eles venham, porque... não quero ser antiético, ainda não escrevemos nada ainda, mas não vamos escrever, entendeu? Porque isso, ainda a gente tem uma certa força com a imprensa de poder cobrar socialmente, não é pressionar ou extorsão, não é nada disso. A gente vai na parte legal, a gente quer andar direito.
Agora, você imagina uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, não tem relacionamento, não tem conhecimento técnico. Uma pessoa que está em tratamento de câncer, como é que faz? Que eu entrei por outro assunto e esqueci de falar uma coisa. Você estava falando antes aí, quando a pessoa é pega de surpresa e tem esse contrato cancelado, e aí vai fazer um novo, é um desgaste. Geralmente é bem mais caro. Aí uma dica importante que eu quero dar. Se a pessoa não conseguir, através da justiça ou da liminar, ou até antes da pessoa ir para a justiça, se ela quiser, ela pode tentar reaver esse contrato junto à operadora para pagar o mesmo valor que ela pagava, ou então, de último caso, através de um novo contrato similar ao anterior. Se ela não conseguir, ela tem a opção também atualmente da portabilidade, sem nenhum tipo de restrição de cobertura ou carência, para ela não ficar um tempo sem plano. Então, ela tem que tentar essa portabilidade, e essa portabilidade é prevista por lei. A empresa não pode negar essa portabilidade. Tem que ser feita essa portabilidade até 60 dias a partir do cancelamento do plano anterior. Então, essa portabilidade ela tem algumas regras previstas pela ANS, ou seja, o plano de destino deve ter preço compatível com o plano atual. Então, a operadora não pode dizer, nos mesmos moldes ou em moldes parecidos com o que você tinha, eu só tenho esse plano aqui, bem mais caro. Então, ela tem que arrumar um plano para fazer a portabilidade com valores semelhantes. Então, tem alguns critérios. Outra coisa, o plano atual deve ter sido contratado depois do dia 1º de janeiro de 1999, para que essa portabilidade possa ser feita. Ou então, ele ter sido, se ele for um plano muito antigo, diante de 99, ele tem que ter sido adaptado à lei dos planos de saúde, que, para quem não sabe, é a Lei 9.656 de 98. Por isso que é importante, até, num caso desse, a pessoa procurar um advogado especialista na área da saúde, porque ele vai estar por dentro das novidades, das alterações, da defesa específica dessa área. Não é interessante um advogado generalista que faz um pouco de tudo. Por quê? Porque o advogado especialista no direito médico, no direito da saúde, ele já tem mais experiência, já sabe o que alegar, o que argumentar, já sabe como estão as últimas decisões dos tribunais nessa área. Então, assim, vai poder orientar melhor o consumidor. E o que eu oriento desde logo, que eu falei, é ir guardando as provas, sempre você procurar guardar o contrato. Se você tem um contrato com um plano de saúde, a maioria das pessoas não tem mais, quando tem há muito tempo. Você, mesmo que não esteja tendo nenhum problema com a operadora, é importante você entrar em contato e dizer, me mande esse contrato, uma cópia para o meu e-mail, nem que seja por e-mail, porque você já dá uma lida, já vê como é que está lá, vê se o seu contrato é coletivo por adesão, se já tem lá essa cláusula dizendo que ele pode cancelar, que a operadora pode cancelar sem motivo. Então, você já fica esperto, já fica atento. Então, tudo que você for fazendo, não só na área do plano de saúde, mas todas as reclamações na área do consumidor, telefonia, que também está no ranking das mais reclamadas, instituições financeiras, bancos, empresas de água, empresa de energia, tudo que você reclamar é importante que você guarde. Protocolo, entre no site, envie uma mensagem, tira uma foto daquela mensagem, salve, porque você vai ter mais facilidade de conseguir ter a sua demanda atendida na justiça. Doutora Luciana, a senhora está em um outro estado, né? Mas hoje não dá nem para falar isso. A gente comenta aqui, até a gente coloca na divulgação, mas hoje vocês atendem até via internet, dependendo do caso. Atende pela internet hoje, normalmente. Agora, você aconselha, como você está falando, procurar um advogado e tal, mas você aconselha uma pessoa que mesmo que ela esteja com tudo em ordem, com o contrato, que normalmente vou dizer, 80% das pessoas não entendem o que está no contrato. Elas vão no que o corretor informa. Aliás, nem o corretor sabe muito também, não são todos, né? Mas a maioria, os tópicos, os principais tópicos, que é o que mais incomoda, eles sabem passar e a gente mantém aquela reciprocidade de confiança. Mas você acha interessante, por exemplo, alguém que tem empresa ou que esteja envolvido dentro de uma associação, de uma empresa, ela sempre retomar uma conversa com um advogado na área da saúde,
como você falou, para falar saber das novidades, quais são os riscos que correm no envelhecer, vamos dizer assim, no tempo que você vai passando a idade e tal. Porque tem gente que, assim, paga o plano e não tá tudo bem, mas na hora que acontece alguma coisa, aí é aquele desespero. Hoje em dia a gente tem muita informação também na imprensa, né, nos jornais. Sempre que tem uma questão polêmica na área da saúde, a imprensa divulga. Esse dia teve uma questão até polêmica do caso do médico tomar conhecimento de uma paciente ter sido estuprada. Antes ele tinha que chamar a polícia, agora ele está proibido devido ao sigilo médico. Então, o direito é muito dinâmico, as leis mudam muito. A gente, até na área que a gente fez uma pós-graduação e se especializou, ela está o tempo todo mudando. Então, advogado tem que estar sempre estudando, atualizado. Eu aconselho, sim, a pessoa procurar uma consultoria. Se não for uma consultoria, procurar pesquisar na internet para ficar por dentro dos seus direitos. No meu Instagram, eu costumo trazer também muitas dicas. Quando tem uma mudança legislativa, eu faço um vídeo. Eu procuro sempre falar numa linguagem simples para que as pessoas entendam. Então, eu acho importante, sim. E, geralmente, hoje em dia, por causa da internet também, né, depois da pandemia, está todo mundo muito conectado, os consumidores têm maior facilidade de conhecerem seus direitos. As pessoas estão postando, médico tem postado muito, advogado tem postado muito. Independente da área do advogado, a gente tem postado bastante, dando dicas e informações. Então, eu acho muito importante a pessoa procurar uma assessoria. A parte médica também, as clínicas, os profissionais médicos, fisioterapeutas, dentistas, é importante que façam o direito preventivo, que é o quê? Está sempre com a consultoria preventiva com o advogado, que sai mais barato do que o problema depois. Então, atualizar os documentos, os contratos, os termos de consentimento que o paciente vai assinar, para depois esse mesmo paciente que assinou, às vezes alega outra coisa que não gostou, principalmente na área de estética. Na área de estética, a área de ginecologia e obstetrícia e ortopedia são as áreas que têm mais problema de pacientes reclamando na justiça. E às vezes eles reclamam quando não tem direito também. Então é muito importante o médico estar bem informado. Tem a lei nova, que não é tão nova mais, Lei Geral de Proteção de Dados, que as empresas estão começando a serem fiscalizadas, desde as pequenas às grandes, para não vazar os dados dos consumidores. E quando é na área da saúde, esses dados são considerados dados sensíveis, ou seja, é um exame, o resultado de um exame, uma doença que a pessoa tem, ou então a questão religiosa, qual é a religião, a idade, o CPF, todos esses dados dos pacientes são dados sensíveis e as clínicas, os profissionais autônomos também têm que ter cuidados de todos os contratos serem atualizados para o paciente saber por que esses dados deles estão sendo colhidos e para onde vão esses dados, se é para um laboratório. Tivemos casos dessa lei em Portugal há pouco tempo, que dados foram vazados de hospitais e os hospitais tiveram que pagar multas milionárias, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Então, esses dados têm que estar protegidos. Às vezes, os médicos nem sabem o que significa isso. A gente vai conversar informalmente, eles não sabem nem o que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante, não só os consumidores estão mais exigentes, porque estão conhecendo os seus direitos, mas é muito importante esse outro lado, o profissional de saúde também, estar atualizado para não perder, no caso assim, na justiça, por um processo que às vezes é uma bobagem, mas vai perder dinheiro, não só dinheiro, mas tempo, né? Vai se desgastar para ter que ir ao fórum, participar de uma audiência de algo que às vezes ele não errou ou ele se descuidou e às vezes o processo ocorre não por causa do médico em si, mas por causa da recepção da clínica que não estava informada e deu uma informação errada ou não estava bem treinada. Então é muito importante. E para vocês também aí, no caso das associações, né, ficarem por dentro. Eu convido a quem não me segue me seguir para ver as dicas. Meu Instagram é @Luciana Guimarães Advogada. Sigam, às vezes a gente está na correria, não está postando todo dia, mas o que vocês pedirem lá, a gente abre uma enquete, às vezes, pedindo para vocês trazerem sugestões e a gente fala, traz vídeos sobre aquele tema ou postagens sobre aquele tema que vocês pedem no dia a dia.
essa questão das clínicas, eu tenho observado que realmente, principalmente as clínicas de estéticas, né, cirurgia plástica, essas coisas, eles têm muito problema. Porque a gente até comentou, eu comentei com o meu diretor de conteúdo ontem, a gente estava conversando, que nos Estados Unidos, por exemplo, na verdade eu conversei com o meu correspondente nos Estados Unidos ontem para falar sobre isso, porque lá, quem te atende primeiro é a enfermeira, o médico nem chega perto. Existe um seguro milionário para os médicos de indenização. É do nada lá uma indenização lá nos Estados Unidos. O médico tem medo até de pôr a mão, no sentido, uma cirurgia. Não sei se você já chegou a participar ou ouvir bem isso, e aqui no Brasil ainda tem essa questão, que tem esses advogados que são articulados, que é o seu caso, que são envolvidos na comissão, se reúnem na ordem para discutir qual o melhor caminho para resolver. A comissão, ela sugere, essa comissão da saúde, ela sugere algumas mudanças, ela tem força para isso ou não? Ou só para trocar experiência? A comissão, ela tenta, né, como membros da sociedade civil, nós tentamos o quê? Ver os problemas principais do lado dos consumidores também e do lado da classe médica. E a gente busca fazer o quê? Treinamentos, às vezes a gente faz palestras, congressos, às vezes online também, que dá acesso a falar também da prevenção dos problemas. Mas, assim, questões sociais também, tem a questão da violência obstétrica, que é um tema atual, que muita gente não conhece, que as mulheres vão ter o filho, vão para a maternidade ou para o hospital, e às vezes são maltratadas ou passam por procedimentos que são desnecessários, e elas não têm esse conhecimento às vezes e são maltratadas mesmo. Principalmente quando a classe social é uma classe social mais baixa, aí tem comentários ofensivos, né? Na hora de fazer o filho, não teve dor, agora está reclamando de dor. Então, tudo isso é violência obstétrica. A mulher que pode ter um parto normal e obrigam ela a fazer uma cesariana. Tem várias questões que são consideradas violência obstétrica. Então, a gente tem esse lado também do social, de buscar trazer informações para a sociedade, buscar fazer reuniões também. Às vezes a gente se reúne com o PROCON, a Comissão do Consumidor, ou se reúne com pessoas do próprio Conselho do CREMEB, né, estadual, do órgão, né, Conselho dos Médicos, em cada região, como existe a OAB na Bahia, existe em Minas, em São Paulo, e a gente procura fazer essas ações e tentar, de alguma forma, mudar dentro do que está ao nosso alcance também. Mas existem outros temas também, violência contra a mulher, existe comissão de defesa da mulher, e essas distribuem cartilhas nas delegacias específicas que defendem as mulheres para dizer o que é a violência, que não é só a física, mas existe a psicológica, a patrimonial. Saúde, porque aí entra o crime e entra a saúde também. Existem diversas comissões, né, cada uma na sua área, e às vezes trabalhos interdisciplinares que são feitos também com mais de uma comissão junta com outra, para tentar de alguma forma, porque é um trabalho difícil. A sociedade, essa parte mesmo da mulher, é um trabalho de formiguinha, porque tem que ser feita uma educação desde a escola, para que os meninos comecem a respeitar as meninas e vão crescendo adultos que não têm aquele machismo tão forte como tinha antes na sociedade, e ainda tem muito, né? Que hoje em dia já se fala até em violência contra a mulher na política. Então, é a mulher que está ali no meio de uma reunião, na Assembleia, no Congresso, ela não consegue falar, corta o microfone dela. A gente pensa que não existe, mas existe muito ainda, infelizmente. Ou então o partido político, ela quer se candidatar, mas quando vê que a mulher não aceita aquela candidatura. Então, hoje em dia já se fala até em violência política de gênero, né? Quando é mulher. São muitas questões. Bom, já deu para perceber que eu estou falando com uma comunóloga. Uma criminalista e comunicóloga. Eu também trabalho nessa área. A professora advogada, né? Porque o advogado normalmente, até quando faz júri, ele é obrigado a ter uma oratória perfeita. É o que sai mais. Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: nas suas andanças, nas suas experiências, talvez nem que seja sua, mas que você tenha ouvido, o que você já viu de mais absurdo
na área do direito médico? No direito médico, Você pode contar? Né? No direito Médico. Você não, falou, no direito médico até que nada muito de absurdo, mas já vi assim na área criminal e tudo mais. No direito médico a gente percebe muito assim a falta de informação mesmo. Até de pessoas, diretores, pessoas que a gente acha que está sabendo, porque eles não são da área jurídica, então algo que eles ficam muito também preocupados com a área científica da medicina, com a questão técnica de ser médico, da cirurgia dar certo. Então, essa parte de desconhecer o código de ética médica, que eles estudam na faculdade logo no início, então termina ficando ultrapassado. Então, hoje tem questões como publicidade médica, como realizar a publicidade. Então, isso que eu falei mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, eu conversei com mais de 5 médicos e eles não sabiam ainda o que era. É uma lei que já está desde 2020 aplicando sanções. Então, por mais que a pessoa não saiba a fundo a lei, é importante ela saber pelo menos do que se trata essa lei. Então, assim, na área da saúde não é absurdo o que eu tenho para dizer, assim, mas são coisas que, pelo contrário, são simples, mas que se fossem tomadas providências, essas pessoas não teriam ações movidas contra ela, clínicas, diretores e tudo mais. Questões até de comissões que poderiam ser feitas dentro do próprio hospital ou da clínica para informar mesmo, né? Falta de informação. Informar a enfermeira, informar a equipe da linha de frente como agir em determinados casos para evitar problemas. Então, assim, não é nem questões absurdas. Eu tenho como absurdas porque eu vejo que são coisas que poderiam ser prevenidas e não são. Esse gancho de você falar da parte de que os médicos não têm o conhecimento da questão de publicidade, eu tenho visto muito, inclusive na internet, porque hoje a comunicação ficou muito abrangente e ficou da terra de ninguém algumas coisas, e eles ficam colocando médicos, cirurgiões, inclusive plástico, ficam colocando essas como é que eu diria? Mostrando cirurgia plástica, essas incisões uma coisa muito incisiva. Eu não sei como é que você, que termo que você usaria. E parece que como a ordem tem, me parece que os médicos também não podem fazer publicidade, principalmente nesse tipo de coisa. Esse tipo de orientação eles não tem também. Tem muito médico que vai lá, quer mostrar cirurgia plástica antes, depois. Importante aí, eu não ia lembrar desse tema, um tema importante que gera muita dúvida. Eles não podem mostrar antes e depois. Por quê? Porque perante o código de ética deles, é tido como se fosse uma promessa que nem sempre pode ser cumprida. Então, não é porque a cirurgia de fulano ficou perfeita, de uma atriz, de alguém famoso, que a da outra cliente também vai ficar. Então, é tido como uma promessa, até uma espécie de sensacionalismo. Da mesma forma, o médico não pode ficar postando foto com paciente famoso para dizer esse aqui é meu paciente. Isso tudo fere o código de ética. E acontece o tempo todo. Mas é o quê? Meu, o que tem de médico, modesta parte, querendo tirar foto comigo, você cai de costa. Tá famoso aí, ó. E o que é que eu percebi de fato na prática? O que é que acontece? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela fica muito mais atenta e cobrando dos médicos que fiquem dentro do código, que atuem dentro do código de ética. Já outras sociedades, por exemplo, de otorrino, já não cobra tanto deles, dos otorrinos. Então tem muito essa briga que eu digo assim, essa reclamação por parte dos cirurgiões plásticos, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Toda especialidade médica, e muitos consumidores não sabem disso, muitas pessoas físicas não sabem, podem realizar tipos de cirurgia que eles não tenham feito aquela especialização. Por exemplo, o médico é clínico geral, mas se ele estudou, mesmo que ele não tenha aquele diploma de especialista em tal área, ele pode fazer uma cirurgia ortopédica se ele se garantir naquilo ali. As pessoas às vezes não sabem disso, muita gente não sabe. O que ele não pode é divulgar que ele tem aquela especialidade que ele não tem. Então, para dizer eu sou especialista, ele precisa estudar mais 2, 3 anos para fazer aquela especialidade. Um cirurgião plástico, por exemplo, para ele fazer uma cirurgia plástica, ele fez
os 6, 5 anos de faculdade de medicina, se eu não me engano, acho que são 6, mais os 2, 3 anos de especialização em cirurgia geral e mais os anos de especialização em cirurgia plástica. Então, são mais de 10 anos aí estudando para ser um cirurgião plástico. E o que é que acontece? O otorrino, ele pode operar o nariz, fazer uma plástica de estética no nariz. Só que os otorrinos postam muito antes e depois, justamente porque a sociedade de otorrino deles não cobra tanto deles essa ética, essa publicidade ética. Já a sociedade brasileira cobra, então é uma briga bem grande aí, porque os otorrinos ficam mais blogueiros, digamos mas assim, e não são tão cobrados. Às vezes algum denuncia o outro. Não é cobrado, mas juridicamente eles não podem ter um problema. Às vezes eles não são cobrados, mas se eles sofreram uma denúncia, até por parte de um colega ou de uma pessoa física que não seja nem da área da medicina, mas que acha que aquilo ali está demais. Da mesma forma, essas informações que todos os médicos, independente da especialidade, postam, tem que ser sempre de cunho informacional, para informar, para trazer informação para o consumidor, para o paciente. Então, até essas questões de cirurgia, né, que mostra aquelas questões invasivas, o corpo aberto, a rede social não é o local adequado para isso. Eles, pelo código de ética deles, eles podem estar fazendo isso numa sala de treinamento, num curso, mas não na rede social, até porque, para a gente que atua no preventivo, não é tão bom para a imagem deles o tempo todo isso. O próprio paciente não gosta de ficar vendo essas coisas assim, muito. Tem uns que gostam, mas essas coisas muito invasivas, que até na postagem aparece, né? Imagens sensíveis e tal. Não é interessante. Outra questão, da mesma forma que o jornalista, o advogado tem o seu código de ética, né, e conduta, eles têm na medicina o código geral da profissão do médico, mas nem sempre eles entendem o que ali está. Por exemplo, quando se fala em sigilo médico no código, o médico às vezes entende que ele tem que guardar sigilo de tudo, mas tem coisas que eles são obrigados a falar, sob pena de ser um crime. Por exemplo, algumas doenças chamadas de doenças de notificação compulsória, se esse médico, se esse profissional da saúde, ele não relatar ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde, por exemplo, tuberculose, Covid, são doenças de notificação compulsória, obrigatórias. Então, ele descobre que um paciente tem HIV, tem tuberculose, tem algumas doenças que tem uma lista de doenças, são várias doenças. Ele é obrigado, não é que ele vai sair falando por aí, né? Não é a questão da fofoca, mas ele é obrigado a falar para a Secretaria de Saúde, para o Ministério da Saúde, por questões epidemiológicas, de controle daquela doença naquela região, naquela cidade, naquele bairro, para também questões de políticas públicas para tais ações serem feitas naquela comunidade. Então, vamos supor a dengue, né? Naquela cidade está tendo muita dengue, naquele bairro. O que é que está acontecendo ali? Ou Covid, qualquer outra doença que esteja na lista, para que sejam ações sejam efetivadas para diminuir essa questão dessa doença. Então, na época do carnaval, então vai ter uma campanha para utilizar a camisinha para a população daquelas cidades que tem muita festa, as pessoas às vezes não se cuidam, para se cuidarem, porque às vezes estão achando que a doença não é mais complexa, e ainda é uma doença complexa. Então, assim, são questões de políticas públicas. Quando o médico não informa que tomou conhecimento de que aquele paciente tem aquela doença, que está na lista das doenças de notificação compulsória, ele, sem saber, às vezes, está cometendo um crime previsto no Código Penal brasileiro, que é a omissão de doença de notificação compulsória. Então, nem tudo o médico deve guardar sigilo. Tem questões assim, o médico toma conhecimento que alguém falou a ele que vai matar fulaninho, então vai cometer um crime, o médico também não pode ficar calado. E agora, recentemente, a gente teve conhecimento por toda a imprensa, esses últimos dias, que o estupro, quando o médico toma conhecimento, ele antes tinha que falar para a polícia. O aborto, desculpe, o caso do aborto. E agora ele tem que se omitir o crime de aborto por causa do sigilo médico. Então, o direito vai sempre mudando, a depender das decisões mais atuais. No caso do estupro, não. O estupro tem os estupros que são previstos por lei, né?
que é para salvar a vida da gestante ou do feto. Tem vários casos aí, o aborto, desculpe. E no caso do estupro, tiveram várias polêmicas também aí, que também tem estupros que são consentidos, ou estupros do que é aborto. Toda hora eu estou trocando o aborto pelo estupro. Enfim, o que eu quero dizer é que o médico tem que estar bem informado. E para ele estar informado, não basta ele ler o código de ética, porque às vezes ele vai ficar com dúvida. Não, tem que procurar um advogado, é importante assim, isso. Letra fria ali que está na resolução, no código de ética, que eles não entendem a fundo e podem achar que por uma simples leitura eles já vão estar agindo em conformidade com o código e às vezes não estão. Bom, a questão é a seguinte, a doutora Luciana não advoga só para consumidor, para clínicas também. Eu advogo, eu faço a defesa do médico, se ele for procurado ou se ele for denunciado no conselho profissional dele, eu faço essa defesa, ou até na justiça mesmo, na justiça civil, por uma questão de erro médico, ou até questão criminal, que já, às vezes ocorre uma lesão mais grave, ou um homicídio não intencional, né, culposo, e aí eu atuo nessas áreas todas. Eu só não atuo, por exemplo, para um paciente contra um médico que já seja meu cliente por questões de ética. Então, eu tenho já um contrato com um médico que é meu cliente no direito médico preventivo e aparece um cliente, pessoa física, para entrar com ação contra aquele médico que já é meu cliente. Então, aí, nesse caso, eu não atendo esse paciente. Mas, no geral, eu atendo pacientes e médicos, mas bem voltada agora para esse lado das clínicas, para o preventivo. Dentistas, médicos, veterinários também, que está crescendo muito esse mercado aí, os pet shops. Então, para adequar toda a documentação, os contratos das clínicas, eu faço esse trabalho preventivo que é muito importante e é um trabalho do futuro. Em países mais desenvolvidos, a prevenção é muito mais forte e evita litígios, evita muitas demandas e muita dor de cabeça, não é só a questão financeira. É a questão de ir dormir pensando, eu tenho aquele processo, aí o médico fica muito com a imagem ruim, se o paciente procura no Google saber sobre ele e ver vários processos contra ele, às vezes por questões que poderiam ser prevenidas de forma bem mais simples e mais barata. Conversamos bastante. Falamos de tudo. Você acredita que já está no final já. Eu estou aqui com a doutora Luciana Guimarães. Ela é professora, advogada e ela é especialista também no direito médico. Eu vou te fazer a última pergunta. E você tem mais alguma coisa? Aliás, você fez um comentário sobre PET. Não sei se você sabe, mas deve saber, claro. Já tem plano médico para PET, né? O mercado pet cresceu muito com a pandemia. Muitas pessoas começaram a ter cachorrinho, animal, gato. E aí... Você tem? Não, tem? Você eu tenho também. Tem um West Highlander White... Eu tenho o West White Highlander Terrier. Postando ele no banco. Eu tenho um de pandemia, filho de pandemia também, viu? Tem 1 ano e 6 meses. Eu vou fazer uma propaganda aqui. A mulher do Dr. José Carlos Blatt, ela é a maior criadora dessa raça no Brasil hoje. A maior criadora. As melhores matrizes desse cachorro é ela que cria. Ela é veterinária, então parece que montaram alguma coisa numa faculdade relacionado a isso. É muito bacana. Hoje em dia já tem muitos hotéis, pousadas de cachorro. Tem o direito animal. O direito animal está crescendo. Exatamente. Muito. Eu estou começando a estudar essa área também, porque eu gosto. Me apaixonei pelo meu cachorrinho, que é um companheirão que eu comprei agora na pandemia. É um Spitz, né? O Lulu da Pomerânia. Mas o West é uma raça que eu sempre gostei. Quando eu via na rua, acho ele lindo. Sempre vejo na rua um ou outro. Ele é muito independente, mas é um cachorro interessante. Bom, eu acho que você liga para o hotel e fala, vai para o hotel, aceita pet? A próxima a gente faz uma entrevista sobre o direito animal, mais pra frente. Não, no direito animal tem uma coisa interessante. Eu vou fazer um comentário rápido, até por causa do horário. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tato de Comunicação suas multiplataformas. A nossa conversa aqui com a doutora Luciana estará no portal Cartão de Visita News R7,
no Grupo Tati, na Rede Brasil Televisão, Correio do Papagaio, mais 20 portais no Brasil. Também no YouTube, no cartão de visita, na TV, estará passando na Ribeirão Preto, canal aberto, na NET e região. Então, quem precisar da doutora também, ela vai estar à disposição para passar a informação. Eu ia comentar que eu não sabia, depois fiquei sabendo quando lhe convidei, que você tinha feito um podcast que a gente fala hoje, que nem fala mais live, né? Porque hoje virou distância, com o doutor Mário Balqueiro. E eu fiz com a doutora Mônica Tucunduva, de Assis também, tudo na sequência. E a doutora Tucunduva, do Direito de Família, e teve um momento que o doutor Mário também foi, a gente falou sobre o crime relacionado ao menor de idade, mas também tem um momento que a gente entrou no Direito de Família, na hora de discussão. E aí eu brincava com os dois. E aí ele pergunta também, falava, e aí, para que ficou o cachorro? Porque sempre numa briga judicial na vara de família, tem a discussão sobre quem vai ficar com o cachorro e quem vai levar quem. Então, em outros países, o direito animal é muito mais forte, mais protetivo para o animal. Aqui ainda está evoluindo. Eu vou te mandar um vídeo. Ele é considerado um ser senciente em outros países, como Portugal e tudo. Então, ele não é só coisa. Aqui no direito brasileiro, o animal é considerado coisa. É um objeto. E que a gente sabe que não é. Ele tem sentimentos, ele é sensível. Então, o direito brasileiro na parte animal ainda está crescendo. Mas em outros países, os animais têm muito mais direitos. Então, a gente não pode dizer assim que vai ser uma relação de direito de família. Mas já existem várias teses, artigos e livros sobre novas formas de família. E aí os animais podem estar participando aí como novos membros da família, né? Em breve, eu acredito que sim. Eu vou te mandar esse vídeo. Eu recebi um vídeo no Instagram, mandaram para mim, sobre animal, e tá uma discussão. Um casal aqui e outro casal aqui. Esse casal aqui dizendo com o cachorro na mão, dizendo que era deles. E a juíza falando com eles e tal. Aí a juíza fala pro casal, solta o cachorro. Pôs o cachorro no chão, o cachorro correu e foi lá e começou a pular naquele casal. Ela falou, o cachorro é dele, está encerrada a sessão. A juíza. Nos Estados Unidos, foi muito tempo. Eu vou mandar para você. Doutora Luciana Guimarães, minha advogada preferida da Bahia. Para quem você entrega o seu cartão de visita? Agora você me pegou. Da última vez eu lhe entreguei, lembra? O cartão de visita? Eu entrego meu cartão de visita para todos os profissionais da saúde que já estão se preocupando com essa parte humana, do relacionamento com o paciente, humanizado, o tratamento, procurando ver o que está por trás daquela consulta do que o paciente está falando, que às vezes por trás daquele problema ali físico tem um problema emocional. Então, esse profissional que olha, que tem esse olhar humano para o paciente e que busca, né, essa saúde mais ampliada, não só através de remédios, mas prevenir os problemas do paciente, como prevenir também os seus problemas jurídicos. Então, o meu cartão de visita já são para esses profissionais da saúde que estão já com esse olhar no futuro. Espero não ter que usar o plano médico. Sinta-se abraçada. Vai dar. Muito obrigado. Imagina. Obrigada. A recíproca é verdadeira. Obrigado pelo prestígio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.
Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.